Olá, bem-vindos à unidade de formação, o setor do turismo em Portugal. O meu nome é Ana Raquel Caldas, como já sabem, e hoje vamos falar sobre turismo interno. Se nós pensarmos no conceito de turismo interno, o que é que vos vem à cabeça? Como é que vocês acham que poderiam definir o turismo interno? Eu tenho aqui uma das definições possíveis para turismo interno e tenho aqui conceitos interessantes que precisamos de analisar. Então, esta definição diz-nos que o turismo interno resulta das deslocações dos residentes de um país, quer tenham a nacionalidade ou não desse país, viajando apenas dentro do próprio país. Ok? Portanto, isto parece-nos uma definição bastante simples, todos nós conseguimos perceber o conceito de turismo interno. Agora vou dar aqui algumas questões com algumas exceções. Portanto, quando eu faço deslocações dentro do meu próprio país, eu posso considerar isso turismo interno, ok? Agora pensem numa pessoa, um imigrante com I, que está no nosso país e que resolve fazer uma deslocação, por exemplo, a outra cidade para passar férias noutra cidade. Podemos considerar este tipo de deslocação como turismo interno? Sim, podemos, porque apesar da pessoa ser estrangeira, ela está a fazer uma deslocação no país onde é residente, ok? Pelo contrário, se nós tivermos, por exemplo, um imigrante, portanto, um português que está emigrado, por exemplo, em França ou na Suíça, quando eles vêm cá passar as férias, é considerado turismo interno? Não. Porquê? Porque eles, apesar de terem a nacionalidade portuguesa, eles não residem no território nacional, ok? Agora outra questão. Será que o turismo interno é uma atividade que é vantajosa para o país, por exemplo? Ok? É, de facto, uma atividade vantajosa para o país. Porquê? Logo à partida, porque tem a ver com o dinheiro que fica no nosso país e que não sai para o estrangeiro, não é? Para além de uma fonte de rendimento direto, existe várias fontes de rendimento indireto. Por exemplo, quando os turistas ficam alojados nos hotéis e depois utilizam, por exemplo, restaurantes, os produtos que são consumidos aí nesse restaurante são produtos muitas vezes nacionais. Estamos a falar da carne, estamos a falar do peixe, os outros géneros alimentícios, em que Portugal consegue ter uma produção satisfatória de géneros alimentícios. Portanto, vamos ter aqui também uma fonte de receitas indiretas que o turismo interno vai proporcionar. Está bem? Por outro lado, o segundo tópico que aqui está proporciona a distribuição de riqueza das zonas mais ricas para as zonas mais pobres, que normalmente são as zonas mais turísticas. Isto quer dizer o seguinte: se eu vos perguntar neste momento onde é que vocês gostariam de estar a passar férias dentro de Portugal neste momento, o que é que vocês me respondiam? Já fiz este exercício com outras turmas e o que as outras turmas me responderam foi, por exemplo, Nazaré, Gerês, Algarve, Viseu, por exemplo. Ok? Então é isto. As pessoas, quando querem fazer turismo, normalmente querem sair das grandes cidades para visitar localidades mais pequenas, mas mais turísticas. A exceção aqui neste caso é Lisboa, que é a capital, que é uma cidade também bastante rica a nível de monumentos e de história, etc. E então consegue reunir alguma curiosidade por parte das pessoas. Está bem? Pronto. O turismo interno tem também vantagens para além do próprio país, tem vantagens para as instalações que prestam serviços turísticos, ok? Destaco aqui só duas, há mais vantagens. Por exemplo, ao haver um aumento dos turistas, naturalmente estas instalações turísticas vão aumentar os seus rendimentos, vão melhorar os seus rendimentos. Pronto, se eu tenho uma taxa de ocupação de 70% e se de repente começa a ter uma taxa de ocupação de 90%,
o meu rendimento a minha faturação vai, sem dúvida nenhuma, aumentar, está bem? E depois temos aqui o segundo tópico que nos fala na atenuação dos efeitos negativos da época baixa. Isto é muito importante. Pensem no seguinte, em Portugal, uma grande parte das dormidas em hotelaria é proporcionada devido ao turismo de sol e mar. Isto é, as pessoas continuam a escolher destinos como o Algarve, como a Madeira, por exemplo, e nota-se que existe ainda uma sazonalidade acentuada entre a época alta e a época baixa. Então nós assistimos que temos meses de junho, julho e agosto em que as taxas de ocupação são mais elevadas e depois no resto do ano, a partir de setembro começa a baixar e depois outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, temos aqui a nossa época baixa. Temos exceções no meio da época baixa, temos normalmente a passagem de ano, temos o carnaval, mas temos uma época baixa ainda bastante significativa. Quando nós fazemos turismo interno e nós temos um país pequenino que nos permite a prática do turismo interno num simples fim de semana, ok? O que é que isso permite? Permite, fora das épocas altas, haver deslocações e aumentar as taxas de ocupação, por exemplo, das unidades hoteleiras, mas não só, porque instalações turísticas não são só unidades hoteleiras, está bem? Podemos ter aqui atividades de animação. Imagina que está um tempo bom, um parque aquático é uma instalação turística. Não é uma unidade hoteleira, nós vamos a um parque aquático e não temos obrigatoriamente que ficar a pernoitar no destino, mas é uma instalação turística que funciona diretamente por causa do turismo, está bem? Depois existem outras atividades que não são tão diretas, por exemplo, os museus, por exemplo, os cinemas, ou isso, mas é importante pensarmos nestas instalações turísticas que vivem exclusivamente do turismo. Se nós alargarmos a atividade turística a todo o ano, vai ser possível diminuir os efeitos negativos da época baixa. E estou a falar de uma diminuição ao nível, por exemplo, dos despedimentos. Se eu tiver um bar, um restaurante numa zona turística que tem uma época alta e uma época baixa, mas se eu conseguir manter o estabelecimento aberto durante todo o ano, eu estou a garantir rendimento para o estabelecimento e estou a garantir também a manutenção dos postos de trabalho. É preferível eu ter trabalho durante um ano todo do que ter trabalho apenas durante 4 ou 5 meses, que são os meses da época alta. Okay? Isto verifica-se ainda muito no Algarve. No Algarve existem estabelecimentos que optam por encerrar na época baixa, aproveitam para fazer obras, aproveitam para fazer remodelação da carta, etc. Mas já sabemos que eles vão despedir muitos dos funcionários e no ano seguinte, quando eles abrem com um staff totalmente renovado. Isto não é emprego de qualidade. Okay? O objetivo é reduzir o índice de sazonalidade para garantir emprego de qualidade nestas instalações turísticas. Okay? O turismo interno vai então dar aqui um contributo muito importante. Finalmente, vantagens do turismo interno para os turistas. Ao viajarem pelo nosso país, os turistas vão poder conhecer melhor aspectos que têm a ver com os monumentos, com as paisagens, folclore, aspectos etnográficos, aspectos económicos, etc. Portanto, há um aumento do conhecimento do seu próprio país, o que é uma vantagem pessoal e intransmissível, está bem? Outra das vantagens tem a ver com o fator económico, que uma vez que o nosso país, como referi há bocadinho, é pequeno e facilmente conseguimos ir passar fins de semana a qualquer ponto do país e em época baixa, vamos aproveitar os preços mais baixos que as instalações turísticas praticam durante a época baixa. Se vocês fizerem agora uma pesquisa em sites de reservas, por exemplo, no Booking, no HomeAway ou outras, se vocês pesquisarem para a noite de hoje, por exemplo, e se compararem o preço da noite de hoje, não sei se já aparece o mês de julho de 2021. Se aparecer,
provavelmente vocês vão ver que os preços vão estar diferentes uns dos outros, principalmente se vocês escolherem hotéis de praia. Se escolherem um hotel de cidade, isso não se verifica tanto. Porquê? Porque tem a ver com a sazonalidade. Mais uma vez, a sazonalidade não afeta os segmentos todos do turismo da mesma forma, está bem? Por exemplo, se eu estiver a falar de turismo de sol e mar, sim, aí eu tenho uma sazonalidade claramente marcada. Tenho os meses de verão, que coincide com as práticas balneares, e depois o resto do ano eu não vou ter uma taxa de ocupação assim tão significativa. No entanto, se eu estiver a falar de turismo de gastronomia e vinhos, estamos aqui no final do mês de setembro, estamos em plena vindima, existem variadas unidades de enoturismo, situadas no interior do país, em zonas rurais, que neste momento estão na época alta. Os turistas, neste momento, estão a participar das vindimas, ok? É um segmento de mercado que tem vindo a ter um crescimento maior de há uns anos esta parte e que faz todo o sentido em Portugal. Nós temos uma série de vinhos que são premiados no mundo, portanto, a nossa gastronomia, os nossos vinhos, são de facto um produto qualificador, é um ativo qualificador do nosso turismo. Está bem? Pronto. Espero que tenha ficado claro esta explicação que eu dei. Agora, eu vou anexar também um link para vocês poderem ver com calma um vídeo e depois eu gostaria que vocês me fizessem o seguinte, que me fizessem um resumo daquilo que eu acabei de falar, destes 2 slides apenas, está bem? E relativamente ao vídeo que eu vou publicar, gostaria que vocês fizessem o exercício de reconhecer imagens que aparecem no vídeo. E depois, quando estivermos juntos, podemos discutir as conclusões a que cada um chegou. Está bem? Muito obrigada pela vossa atenção. Revejam o vídeo as vezes necessárias para fazerem um trabalho de qualidade e se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar-me através do e-mail ana.caldas.epid@gmail.com. Então até à próxima e cuidem-se, está bem?